Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Mais uma vez temos o privilégio de estarmos reunidos para prestar um culto a Deus. Então é um momento de gratidão, de alegria e de ouvirmos aquilo que Deus tem para falar conosco. E sempre Deus fala, através da sua palavra, edifica as nossas vidas. Alguns domingos atrás eu preguei sobre o rei Ezequias e como ele agiu e como ele confiou em Deus e ele viu a ação milagrosa de Deus, sobrenatural, livrando Jerusalém de cair nas mãos de Senaqueribe, rei da Síria, o maior império da época, que havia conquistado todas as nações. E esse exército, então, se reúne lá em volta de Jerusalém para tomar aquela cidade. E era impossível que Ezequias e os habitantes de Jerusalém pudessem resistir, pudessem impedir que Jerusalém fosse tomada por aquele rei, fosse destruída. E Ezequias, como diz o texto, ele confiou em Deus, ele buscou Deus, e Deus então o abençoou e agiu poderosamente, e Jerusalém não foi destruída, não foi conquistada. E o paralelo que a gente faz é que a igreja dos nossos dias vive também sitiada pelos poderes deste mundo, pela incredulidade e até mesmo pela ação de muitos que se dizem crentes dentro das igrejas e que trabalham contra a igreja, contra o evangelho. Então a gente vive um momento assim de muita tensão também, porque as coisas vão acontecendo e cada dia mais você ouve certas notícias, certas decisões que certamente afetam a vida da igreja. E muitas vezes a gente fica pensando o que é que vai ser, como é que a igreja vai resistir a esses ataques tão violentos. Como é que nós, igreja, vamos manter a nossa integridade quando há tantas tentações, quando o diabo vai seduzindo nações, seduzindo pessoas, seduzindo igrejas, e a mentira prevalece, a heresia entra na igreja, o ensino falso, e assim a igreja perde o seu poder, a sua vitalidade, a sua influência no mundo. Então eu quero prosseguir nessa noite falando um pouquinho mais sobre o rei Ezequias, e quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 19, e nós vamos ler do verso 14 ao verso 19, que é a oração que Ezequias faz a Deus, pedindo que Deus o livrasse a sua cidade. Então, o segundo livro dos Reis, capítulo 19, verso 14 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras.
e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos dos homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra sabem que só Tu, ó Senhor, és Deus. Então essa foi a oração que Ezequias fez quando ele recebeu a carta do rei afrontando, e esse rei, ele enviou alguns mensageiros que ficaram tentando falar para o pessoal que estava assim em cima das muralhas de Jerusalém, para que eles não confiassem em Ezequias, não confiassem no Deus de Ezequias, não se deixassem enganar pelo Deus que Ezequias disse que ia proteger a cidade. Então tentou trabalhar assim no lado psicológico para ganhar adeptos. E afrontou: quem é esse Deus? Que Deus de Jerusalém é esse que é capaz de parar o meu exército? Deus nenhum da terra conseguiu fazer isso. Eu conquistei todas as nações. Então, ele afrontou realmente tanto ao rei, a sua fidelidade, a sua fé, quanto ao próprio Deus. E Ezequias, então, mostra uma fé inabalável. Ele toma ações corajosas a favor da restauração do culto. A primeira atitude que ele teve quando assumiu o reinado foi restaurar o culto no templo de Jerusalém. A situação estava tão ruim que o templo tinha sido fechado, não havia mais culto, não havia mais sacrifícios. E ele reabre, ele convoca de novo os sacerdotes, os levitas, e restaura o culto, consagra aquelas pessoas e toma as atitudes muito corajosas. E, humanamente falando, ele não tinha condições de resistir a esse ataque, aquele exército tão poderoso que vinha contra ele. E uma coisa que a gente precisa lembrar quando a gente fala assim do Antigo Testamento, que Jerusalém ele é um símbolo da igreja. No Novo Testamento vai dizer que Jerusalém celestial é a mãe de todos nós que cremos. Gálatas fala isso. E Apocalipse fala da Jerusalém que descia do céu, ataviada como noiva. E tem um símbolo. O Apocalipse, por exemplo, vai falar da luta entre Jerusalém e Babilônia. A luta da igreja com o mundo, esse mundo contrário a Deus. Então, quando a gente lê a história aqui, a gente pensa em Jerusalém, no fato histórico, né, transportar isso para a nossa realidade hoje, da igreja hoje no mundo, não mais localizado numa cidadezinha lá do Oriente Médio, mas hoje localizada no mundo inteiro, espalhada por todo o mundo. Igrejas fiéis ao Senhor, crentes dedicados, que estão sofrendo os ataques do inimigo. Então a gente precisa sempre trazer isso em mente. E Senaqueribe aqui é um símbolo de Satanás. Ele é aquele conquistador, aquele que afronta a Deus, aquele que acha que está acima de tudo e de todos, que ninguém vai tocar nele, ninguém vai resistir ao seu poder. Então, o que Ezequias podia fazer? Ele já tinha mostrado a sua fé, já tinha restaurado o templo, já tinha tomado diversas medidas, e ele se volta para Deus. Então é justamente o texto que nós vemos aqui, né? Onde que ele foi procurar a saída, a solução para aquele dilema que ele estava enfrentando? Na casa de Deus. Ele foi à casa de Deus. Ele subiu à casa do Senhor para orar, para buscar a Deus. É interessante isso, né? No Antigo Testamento, realmente o templo de Jerusalém era o centro da adoração. Toda a adoração a Deus era feita ali, Deus habitava ali no meio do povo. Então, era o lugar onde ele tinha que ir.
E no Novo Testamento, nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita na igreja. Ele habita no coração da igreja, dos membros. Nós estamos reunidos aqui num templo. Esse templo não é uma coisa excepcional, ou o lugar que a gente só pode adorar a Deus aqui. Aqui se torna a casa de Deus quando a igreja se reúne aqui. Ele está fechado, né? Não tem ninguém aqui dentro, é uma construção, é um lugar reservado para o culto, é um lugar separado. Mas ele se torna templo quando a igreja do Senhor está aqui reunida. Então nós somos a igreja. Então esse lugar se torna um lugar separado para o culto quando a igreja de Deus então está no meio da sua igreja. Deus está junto com o seu povo. Na nova aliança, então é dessa maneira que Deus manifesta a sua presença, é onde Deus fala conosco, é onde Deus recebe o nosso louvor, a nossa adoração, é onde Deus escuta as nossas intercessões. Por isso o povo de Deus se reúne. É importante que cada crente tenha a sua vida devocional, mas nada substitui no cristianismo o ajuntamento solene do povo de Deus. Nada pode substituir o culto a Deus. Nada deve nos impedir de estar no templo, como igreja, junto com os irmãos, porque Jesus disse que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está. Então Ele está no nosso meio, com toda certeza. Não importa se há tantos bancos vazios ou se a igreja está superlotada, o fato é que o povo está aqui, a igreja está aqui presente. Por isso que eu falo sempre que é um privilégio, né? Quando Deus nos convida e Deus nos traz ao templo para receber a nossa adoração, para ouvir a nossa oração e tudo, e Ele quer falar conosco. Então o texto diz que Ezequias recebeu a carta, leu, e ele subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor e orou. E Ezequias, eu já falei, gosto muito dele, né, do seu reinado, das suas atitudes. Ele influenciou muito o meu ministério em tomar algumas decisões. E uma coisa que eu aprendi com ele foi esse negócio aqui de trazer diante de Deus, né, as questões que a gente enfrenta. Muitos sabem que a nossa igreja, há uns 20 anos atrás, sofreu um ataque muito violento por parte de membros da própria igreja que foram capazes de levar a igreja a tribunais seculares, acusar a igreja diante dos incrédulos, quando Paulo proíbe isso terminantemente. E nós sofremos muito, porque nos acusavam de coisas absurdas e nem sabiam de que nos acusavam. E uma coisa que eu fiz nessa época, quando recebi aqueles pacotes enormes da justiça, cheio de documentos, eu vim aqui para o templo, chegava aqui, orava, punha aquele pacote aqui, fazia igual a Ezequias. Senhor, está aqui. Eu nem abria os pacotes, deixava lá com o advogado, porque se eu abrisse aqui, ele fazia muito mal. E orava ao Senhor. E dizia, Senhor, estão nos acusando aqui, estão fazendo isso, como é que nós vamos defender? E eu orava, e a coisa correndo, né? Resultado que o juiz de primeira instância, né, tinha sinalizado que queria dar a vitória às pessoas e queria multar a igreja em R$60 mil. E ficamos naquela, né? O que é que nós vamos fazer? E naquela época, 20 anos atrás, R$60 mil era bem mais, né? Mas o que aconteceu? De repente, o juiz mudou e nos deu o ganho de causa. O que eles fizeram? Recorreram ao Tribunal de Justiça de Minas. Foi parar lá no Tribunal de Justiça.
E lá são 3 juízes, 3 desembargadores que pegaram a nossa causa. E ganhamos por 3-0. Glória a Deus, né? Então isso aqui me toca muito, porque a gente vê como Deus protege a sua igreja. A gente não tinha condições, né, de tantas coisas absurdas, acusações do mundo contra a igreja. E Deus nos deu a vitória. Glória a Deus por isso, né? A igreja ganhou, venceu tudo, não teve coisa. Nessa multa, né, essas pessoas que se diziam crentes, né, chegaram a pedir ao juiz que, como é que é a palavra aí? Confiscasse, né, os bancos da igreja para poder garantir o pagamento da multa. É bem onde que eles chegaram, né? Só pode ser uma coisa do inferno, né? A pessoa que se diz crente fazer um negócio desse com a própria igreja. Então, irmãos, a gente vê que isso funciona, né? Que orar diante do Senhor, colocar diante do Senhor as nossas petições, e por isso que a gente vem ao templo, por isso nós temos uma reunião de oração, por isso que a gente tem um culto quarta-feira, tem domingo, porque é o lugar da gente estar diante do Senhor. Às vezes tem alguém angustiado, com problema, né? Ora em casa, tal, mas como é bom estar junto com os irmãos, orarmos juntos, clamarmos, né? Temos o apoio, sabemos que a igreja está orando. Então isso é muito importante. Então essa é uma lição de extrema importância que a gente precisa aprender a não desprezar, né, esses momentos. Às vezes você ora aqui e será que Deus atendeu? Será que vai ser? Espera, né? Deixa nas mãos do Senhor. Acabamos de cantar, né? Descansarei em Deus. Descansa mesmo, entrega para Ele. Porque se você não pode resolver, só Ele pode. Ezequias não tinha a mínima condição de impedir que Jerusalém fosse tomada, mas ele confiou no Senhor, né? Mas vamos ver a sua oração, para que ela sirva também de modelo para a nossa oração. O verso 15 diz o seguinte: orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Então a primeira coisa que ele fez foi adorar a Deus. Então a nossa oração precisa reconhecer quem é o Deus que nós estamos orando. E ele exalta o Senhor: tu és o Senhor de toda a terra. Esses deuses aí que Senaqueribe diz que derrotou, não eram deuses. Mas o Senhor é o Criador dos céus e da terra. E acho que essa ênfase é muito importante nas nossas orações. Nesses dias em que se tenta tirar Deus da criação, dizer que o mundo surgiu do nada, de uma evolução, de não sei do que, foi parar na gente. Dizer, não, tem um Deus criador. Tem um Deus que é dono desse mundo. Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória. E Ele colocou o homem aqui, fez o homem à sua imagem e semelhança, e deu ordens. Ele pode dar ordem. E precisa ser obedecido. Então, Ezequias mostra a sua visão. Deus é soberano, tu és o Senhor. Tu és o Criador de todas as coisas. Então, quando orarmos, irmãos, vamos sempre lembrar disso. Nós estamos diante do Deus Criador, daquele que tem todo o poder, toda a autoridade. O Senhor Jesus falou, né? Toda a autoridade me foi dada. Então a autoridade está nele, não está nos governos deste mundo. A gente fica meio apavorado de vez em quando, né, com as notícias que a gente recebe, que está vindo do mundo. Descansa em Deus. Há um Deus soberano que está guiando a história. E nós sabemos, como cristãos, para onde a história está indo. Né, os pagãos e outras coisas aí acham que a história é um vai e volta, né, um círculo. Nós queremos que a história é uma linha, que está indo para um determinado lugar que Deus determinou, aquele dia em que Jesus vai voltar. Fim da história.
Então, Ele vai levar. Confie nisso. Mesmo que as coisas aparentemente não tenham solução, como não tinha para Ezequias. Então, a primeira coisa, a gente aprender a exaltar a Deus, né? Que está acima de todos os falsos deuses que tem nesse mundo. Né? Satanás, com seus ataques terríveis, ele não pode destruir o Deus Criador. Né? E no verso 16, o verso, ele coloca diante do Senhor o problema. Ele descreve a situação que ele estava vivendo. Então ele pede que Deus veja, que Deus ouça as afrontas de Senaqueribe. É claro que Deus já havia ouvido, ele é onisciente. Mas nós precisamos reconhecer isso, pedir. Senhor, olha o que está acontecendo. Senhor, veja a minha situação. Olha para a sua igreja. Olha o que é que nós estamos sofrendo de afronta. Senhor, vê. Olha, inclina os seus ouvidos. Essas palavras que afrontam o Senhor, essas decisões que estão sendo tomadas, que afrontam o Deus Criador. Vamos orar assim a Deus, Senhor, olha como é que eles estão fazendo. Olha a situação. Eles estão afrontando não é a mim, não é simplesmente a tua igreja, estão afrontando ao Senhor, que é santo. E no versículo 22, quando Ezequias procura o profeta Isaías, se você lê o livro, Isaías nós lemos no início, né? Essa oração está repetida lá, essa história de Ezequias está repetida no livro do profeta Isaías. No versículo 22, Deus fala através de Isaías, ele fala com Ezequias, olha, a quem afrontaste e de quem blasfemastes, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente erguestes os olhos? Contra o Santo de Israel. Então Deus está falando, olha, ele me ofendeu. Respondendo a oração através da palavra. Então Deus nos responde através da palavra, Deus fala, nos conforta, nos edifica, nos restaura, nos faz lutar. Então, uma segunda parte da oração é colocar diante do Senhor a nossa necessidade, o que está acontecendo. Como se Deus não soubesse, né? Mas Ele quer que nós expressemos a nossa dependência dEle. Então Ele pede, no verso 16, e Ele explica a situação, olha, 17, né? É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações. O exército dele é imparável. Ninguém resiste ao exército dele. É muito poderoso, é muito violento. E ele reconhece isso. Olha, a situação é essa. Aí, o verso 18, né? Ele volta a dizer, olha, o exército da Síria lançou no fogo os deuses deles. Mas eles não eram deuses. Então, Satanás usa dessa maneira. Ele, aparentemente, ele tem poder. Ele se apresenta para a gente como alguém poderoso. Porque no Antigo Testamento a ideia era essa, cada nação tinha o seu Deus. Por isso que o Deus de Israel, Yahvé, né, sempre zelou ali para mostrar que ele é o único Deus. Então, Satanás tenta espalhar essa mentira. Olha, os deuses lá não aguentaram não. Não resistiram ao meu exército. O Deus de Israel é igualzinho. É mais um Deus que está por aí. E as pessoas ficam assustadas, né? Criam nisso. E hoje é a mesma coisa. Satanás tenta mostrar, olha, eu é que estou dominando o mundo. Está vendo as ideologias que eu estou colocando aí? Está vendo como é que eu estou perturbando a vida de todo mundo? Está vendo como é que a vida está ficando complicada? Porque eu estou dominando. E tem, às vezes, igreja que dá mais ênfase a Satanás do que a Deus. Né? Acha que Satanás está fazendo tudo.
é culpado de tudo. Ele realmente tenta enganar, querendo parecer forte, poderoso, invencível. Mas ele já foi derrotado lá na cruz. Glória a Deus. Né? Lá na cruz, Jesus expôs Satanás a vergonha, a derrota. Coisa maravilhosa, né? Nós podemos confiar nisso. Mas ele continua enganando as pessoas que não creem. E é interessante que ele, no verso 19, ele pede então, né? Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos. Então ele reconheceu quem ele estava orando, a quem ele estava orando. Não era um Deus de pau, de pedra, uma imagem de escultura, um Deus que não pode reesculturar. Não, ele estava orando para o Deus Criador, para o Deus soberano. Então, depois ele diz, olha, Senhor, a situação é essa. Aí um exército aí é acampado, eu não tenho condição de existir. Se eles quiserem entrar aqui, vão entrar e não vai sobrar nada. Então, olha, Senhor, livra-nos. Aí ele pediu, livra-nos. Podemos pedir a Deus isso. Estamos com dificuldade, lutas. As lutas às vezes vêm para nos... E o caso dele, né? Por que Deus permitiu, né, que aquele exército chegasse ali e conquistou as outras cidades da tribo de Judá, mas Jerusalém não? Por que Deus permitiu que o povo passasse sufoco? Que Ezequias passasse esse problema? E é interessante que lá na segunda Crônicas, quando conta a história dele, né, diz assim, que depois, fala dos feitos de Ezequias, e diz, depois desta fidelidade, Senaqueribe ataca Jerusalém. Interessante, né? Então a nossa fidelidade não é garantia de que a gente não vai ter problema. Não vai enfrentar lutas, dificuldades, nem a igreja. Pelo contrário, quanto mais fiel você for ao Senhor, pode saber que as lutas virão. Porque nós estamos num mundo caído, onde o inimigo está agindo, e se você for fiel ao Senhor, lutas virão sem dúvida nenhuma. Mas nós temos esse Deus que está cuidando de nós, está olhando para nós, está nos vendo. E podemos dizer, Senhor, nos livra. E uma última coisa aqui que chama a atenção nessa oração é o motivo, né, a razão pela qual ele pediu para que Deus livrasse. Veja o finalzinho do verso 19. Ele diz, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, aí eu fiz uma mudança, só tu, Yahvé, és Deus. É que a palavra Senhor na nossa Bíblia, quando aparece em caixa alta, é a tradução de Yahvé, né, o Deus de Israel. Então, está dizendo aí, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, que só tu, Yahvé, és Deus. Então, ele não pediu simplesmente por um motivo egoísta, Senhor, livra-nos, para que a gente não passe aperto, para que a gente não passe fome, para que ninguém seja morto, livra-nos para que o meu nome do rei Ezequias seja exaltado entre as nações, o rei que resistiu a Senaqueribe. Ele não pediu isso. Ele não pediu para que Deus simplesmente livrasse o povo de uma situação difícil. Não, Senhor. Livra-nos. Mas o objetivo é que todos os reinos da terra saibam que existe um Deus único, vivo, verdadeiro, que Ele está reinando. E é isso que nós devemos pedir nesses dias, irmão. Quando a igreja é tão atacada, não é ficar, Senhor, coitadinho de mim. Senhor, nós estamos sendo atacados. Senhor, o inimigo está fazendo isso. Senhor, olha o que eles estão fazendo. Eles precisam saber que tem um Deus nesse mundo. Porque o mundo perdeu a noção, né? Não tem Deus, não tem mais nada. Vamos dizer, perdeu a vergonha.
Trata Deus de qualquer maneira, zomba, faz coisas terríveis, afrontando a Deus. Deixa Deus vai se defender. Não somos nós que vamos defender Deus, né? Deus sabe se defender, pode ter certeza. E o julgamento dele vem. O julgamento dele virá, sem dúvida nenhuma. Porque ele é o rei. Como eu li o versículo 22, ele está dizendo, olha, quem que esse Senaqueribe afrontou? Contra quem ele levantou a sua voz? Contra quem ele arrogantemente ergueu os seus olhos? Aí ele diz, olha, contra mim, contra o santo de Israel. Então, irmãos, a gente entender isso. E depois que o profeta, depois que Ezequias ora, ele procura o profeta Isaías, o homem que tinha palavra, porque Deus sempre fala através da palavra, Deus sempre nos orienta através da sua palavra, e ele aqui usa o profeta para trazer a palavra de Deus para ele. O profeta fala isso no versículo 25, Deus mostra a sua soberania, né? Ele diz, olha, acaso não ouvistes que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos tinha planejado? Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Ele falando isso ao Senaqueribe, né? Olha, isso aí está tudo no meu domínio. Né? E quando a gente olha a história e vê o que está para acontecer no mundo, e você está vendo o que está acontecendo no mundo, volte para a palavra. A palavra vai te esclarecer, vai mostrar, olha, isso já está previsto há muito tempo. Desde o profeta Daniel, daquele quarto animal que ele não consegue descrever, e que lá em Apocalipse é chamado da besta, que se levanta contra tudo que chama Deus. Está lá, sob o domínio de Deus, vai acontecer. Deus está no controle, porque Ele tem propósito, Ele tem razão para isso. E uma das razões que Deus faz isso é realmente purificar o seu povo, purificar a sua igreja. E nos versos 35 a 37 aí do capítulo 19, relata a destruição daquele poderoso exército. Diz aí, olha, então naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. Pensou que tamanho de exército que era? 185 mil foram mortos. E os que se levantaram pela manhã eram cadáveres. Se levantaram, viram, quer dizer, uma ação sobrenatural. Quem imaginar isso? Que ia acontecer algo dessa maneira? Só Deus, na sua soberania. Nem Ezequias esperava isso. Aí retirou-se Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. 37. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Vejam o que aconteceu com aquele homem tão orgulhoso, tão arrogante, que foi capaz de afrontar Deus. O que aconteceu com ele? Os próprios filhos dele mataram. Quando ele estava adorando um Deus falso, que não tinha capacidade de protegê-lo, como Deus de Ezequias protegeu Ezequias. Esse é o fim daqueles que zombam de Deus. Morrem da maneira mais triste, vergonhosa, são derrotados, porque Deus cuida do seu povo. Deus zela pelo seu nome. Deus zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então, irmãos, que nessa noite a gente aprenda essas lições, que são preciosas para nós. Que a gente aprenda
Que o lugar da gente buscar a Deus, a gente está na casa do Senhor. Toda oportunidade que nós tivermos, que a gente não despreze. Porque é o lugar onde Deus fala conosco, é o lugar onde a gente ora, é o lugar da gente apresentar diante do Senhor os nossos pedidos. Está aqui, Senhor. É o lugar da gente, onde a nossa fé é renovada, onde Deus fala conosco através da palavra, através do pregador, não através de visões de alguém, de qualquer coisa, mas através foi Isaías que falou. Então precisamos renovar isso, né? Precisamos valorizar o estarmos na casa do Senhor e orar. Entendeu que nós temos o privilégio, não temos aqui nada de representação nenhuma, porque o nosso Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que privilégio nós temos, irmãos, de estar diante do Deus Criador, sustentador, daquele que tem domínio sobre todas as coisas e sobre as nossas vidas. Que a palavra de Deus edifique a nossa vida nessa noite. Você saia daqui alimentado, renovado, com a sua fé mais vigorosa no Senhor, confiando no Senhor. Nada pode destruir a igreja do Senhor. Confie nisso. E você é a igreja do Senhor. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque podemos estar aqui no templo, podemos como igreja estar reunidos. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que veio aqui nessa noite, que o Senhor trouxe para juntos prestarmos este culto a Ti, para ouvirmos a Tua palavra, para Te exaltarmos com os nossos louvores, a nossa adoração. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és esse Deus soberano, maravilhoso, que cuida de nós, ó Pai. Ó Deus, obrigado por aqueles também que acompanharam à distância, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um e continue abençoando a nossa igreja, Pai. Continue nos dando visão do Teu reino, visão da Tua obra. Continue renovando a nossa força, renovando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria. Ó Deus, em nome de Jesus, opera na vida do Teu povo, Pai. Desperta a Tua igreja, renova-nos, ó Pai, para buscarmos o Senhor cada vez mais, com mais empenho, com mais alegria. Ó Deus, que nós possamos estar sempre na casa do Senhor, buscando a Tua presença. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos abençoa e o Senhor está aqui para receber o nosso culto. Que Ele seja agradável ao Senhor, ó Pai. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.